Acesse ao portal do Amazonas.com. O resumo das principais notícias da semana você pode acompanhar agora na TV, vídeos, política, culinária, redes sociais. É o site de notícias do Amazonas com maior número de seguidores nas redes sociais. Interação em tempo real. A partir de agora, portal do Amazonas.com. Rebeca Garcia fala com exclusividade ao portal do Amazonas.com e faz uma análise da atual conjuntura da economia do Amazonas e do Brasil. Bom, Daniel, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com o teu telespectador, oportunidade de estar falando um pouco de mim. Todo mundo conhece a Rebeca política, que é o lado nosso que geralmente é exposto quando você tem a vida pública, mas é claro que, como todo mundo, eu também tenho um outro lado, tenho uma outra vida. Eu sou mãe, sou esposa, tenho a vida familiar, que para mim é importantíssimo, que eu não trocaria por nada, mas também tem um outro lado profissional que não é só o político também. Eu sou formada em economia, tenho formação em economia pela Universidade de Boston e, saindo da universidade, tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos ainda no Merrill Lynch, que é uma corretora, e aqui no Brasil o Banco Pactual, que me contratou, e por essa razão eu voltei de lá. Foi para trabalhar no Banco Pactual, no mercado financeiro, que foi importantíssimo, na minha opinião, para o meu currículo, porque me fez ter um entendimento do mercado, e a gente entende que hoje o mercado e a política também estão meio que misturados. A gente vê a situação que hoje o país está vivendo, que você chega a questionar, mas essa crise, ela é econômica ou é política? Toda hora estão pontuando e querendo entender. Então você vê que as coisas estão relacionadas, sim. E essa experiência, essa oportunidade que eu tive no Banco Pactual me fez entender um pouco melhor da economia, que não é aquela propriamente que a gente aprende no banco de uma universidade, mas que é aquela que a gente aprende no dia a dia, com o trabalho. Na contramão da crise, a empresária e economista Rebeca Garcia investe no Amazonas, garantindo emprego e renda ao nosso estado. Então eu entendo que é um momento muito difícil, que o mundo está passando e o país também. Nós não podemos fechar os olhos, e o que me preocupa muito, na verdade, não só como brasileira, como amazonense, né? E aí a gente chega no polo industrial, que é onde hoje eu estou vivendo o meu dia a dia. Tenho trabalhado numa fábrica, que é uma fábrica de propriedade da minha família, e que eu tenho aprendido, aí tem sido uma terceira experiência fora da política, fora da economia, mas dentro do distrito, né, aquela coisa mais de chão de fábrica, que está me dando uma noção muito clara do quanto é importante. Se eu já achava importante a defesa do polo industrial de Manaus, a manutenção dos incentivos da Zona Franca e das condições, porque não adianta a gente só querer a Zona Franca por mais 50 anos ou quem sabe até perenizar. A gente precisa que sejam construídas condições para que essas indústrias que estão aqui sejam verdadeiramente competitivas, que a gente possa exportar o que a gente produz, não só para os outros estados do país, mas até mesmo para fora do país. Então eu entendo que o polo industrial ele é robusto o suficiente para estar vivendo uma outra fase, essa fase de pensar nas exportações. Agora, para tudo isso, é preciso com que a gente trabalhe que para cada vez mais a nossa economia consiga se estabilizar. Nós estamos num momento difícil, como já foi falado aqui no início da nossa conversa, um momento difícil, mas que é claro que em algum momento vai chegar e vai ter solução. A gente sabe que é devagar, talvez não seja ainda para 2016 o equilíbrio,
Eu penso que em 2017, esse ano, nós vamos fechar, isso todos nós já sabemos, negativo, né? Ano que vem, eu espero que no mínimo equilibrados. Não acho que vai ter crescimento na economia no próximo ano, mas torço para que no mínimo seja equilibrado, não seja nem para baixo nem para cima, para que nós possamos voltar a crescer em 2017. Isso aqui eu estou procurando assim ser o mais realista possível. E olha que eu sou otimista, eu torço para que as coisas aconteçam e deem certo, porque, como eu te falei, a gente percebe que de tudo isso depende, não digo nem a manutenção do polo industrial, a manutenção do nosso Estado, né? O nosso Estado, a economia do nosso Estado, ela é pautada no Distrito Industrial. Bom, eu mais uma vez termino como eu comecei, agradecendo aqui ao Daniel, querido Daniel, que sempre tem aberto aí o espaço para quem, super democrático, aliás, Daniel, deixa eu falar e registrar, porque a gente sabe que nem todo espaço é democrático, o seu tem sido extremamente democrático, então não poderia terminar sem te agradecer a oportunidade de estar falando aqui, agradecer ao povo de Manaus, ao povo do estado do Amazonas, que sempre, como eu lhe disse, tem me recebido com muito carinho, com muito respeito, e dizer aqui mais uma vez que mesmo não estando detentora de um mandato, quando a gente é político para o resto da vida. Então contem comigo para o que precisar na defesa do nosso estado, na defesa da nossa cidade.